Olá, acadêmicos da Faculdade Evangélica de Goianésia, do curso de Agronomia, na disciplina de Limite e Derivadas de uma Função. Nós estamos aqui fazendo um feedback das atividades pós-aula síncrona do dia 19 de outubro, quando nós estávamos estudando o conteúdo de limites e continuidade. Então, nós temos aqui o exercício com algumas funções e dessas funções eu vou verificar se elas são contínuas em um determinado ponto ou não. Então, para isso, nós vamos tomar dois fatores. Nós vamos calcular o f do ponto e o limite da função neste mesmo ponto. Então, nós temos aqui o meu ponto nessa letra A é 5 e eu vou calcular meu f de 5. Eu vou tomar a minha função, no lugar de x, eu vou colocar esse valor 5. Fazendo esse cálculo, então, no lugar de x, nós colocamos aqui o valor do ponto, que é 5. 3 menos 5 menos 2, 5 mais 2, 7. Então, nós temos que o f de 5, ele vale menos 2 sobre 7. Agora, nós vamos calcular o limite dessa função. O limite dessa função é o limite da função com x tendendo ao ponto. Como é uma função simples, nós não vamos verificar nem pela direita nem pela esquerda, basta fazer a substituição do valor. E o que nós temos é menos 2 sobre 7. Bom, se o f de 5 é igual ao limite, que é igual a menos 2 sobre 7, então eu posso afirmar que a minha função ela é contínua. Já a letra B, nós temos a função f de x igual a 1 sobre 4 em x igual a 4. Então, eu quero saber nessa função, no ponto 4, se a minha função é ou não contínua. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, calcular o f de 4. Quando eu vou, no lugar de x, colocar 4, que é o ponto em questão, eu vou descobrir que eu tenho 1 sobre 4. E 1 sobre 4 em matemática não existe. Portanto, essa função não é contínua no ponto 4. Se eu tivesse colocado outro ponto, por exemplo, 2, calcular o f de 2, 1 sobre 2 menos 4, menos 1 sobre 2. Calculando o limite seria o mesmo valor, portanto, no ponto 2, essa função ela seria contínua. Mas para x igual a 4, a nossa função não é contínua. Na letra C desse exercício, nós temos que a função f de x ela vai assumir dois valores. Quando x ele for menor do que 2 e quando x for maior ou igual a 2. Então, eu tenho duas funções, depende da posição de quanto ela vai assumir. E eu quero saber se ela é contínua em 2. Então, o primeiro passo, nós vamos calcular o f de 2, quando a minha função for igual a 2. Aqui, trata-se de maior ou igual a 2, então essa função que eu vou utilizar. Onde tiver x nessa função, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse é o valor da minha função. Daí, nós vamos ter o limite da função tendendo pela direita, que é o 2 mais, e tendendo pela esquerda, que é o 2 menos. Então, 2 mais significa a parte maior. A parte maior, então, a função 2x ao quadrado. Então, eu vou calcular o limite dessa função 2x ao quadrado com x tendendo a 2 pela direita. Vou fazer a substituição. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. E agora, eu vou calcular o limite com x tendendo a 2 pela esquerda. Só lembrando, tendendo a 2 pela esquerda, quer dizer menor do que 2. Menor do que 2, eu vou usar a função 7x menos 6. Então, o limite de 7x menos 6 com x tendendo a 2, significa que no lugar de x eu vou colocar 2. 2 vezes 7, 14. 14 menos 6, 8. Então, agora eu vou verificar. São 3 pontos. Primeiro, existe o f de 2 e ele vale 8. A função, quando ele tende pela direita, quando ele tende pela esquerda, o limite da função pela direita e pela esquerda são iguais, então significa que este é o valor do limite da função. Então, o limite dessa função é 8. Se aqui fosse menos 8, fosse 2 ou qualquer outro número, não existiria o limite. Portanto, não seria contínua. Então, nós podemos afirmar que ela é contínua porque existe o f de 2, que é 8. Existe o limite da função, que é 8.
Então, se o f de 2 e o limite têm o mesmo valor, então a minha função ela é contínua nesse ponto. Quando eu tenho uma função simples, basta calcular o f desse ponto. F do ponto, o ponto é 3. No lugar de 3 eu vou colocar o valor, então 3 ao quadrado 9 vezes 2, 18, menos 3, 15. E agora calcular o limite. O limite da função com x tendendo a esse ponto, como ela é simples, não tem a direita e nem a esquerda, basta fazer a substituição. Então, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18, menos 3, 15. Então, se o f do ponto é 15, o limite da função tem o mesmo valor, então a função é contínua. Nesse caso, na letra E, nós temos essa função dividida em 3 partes. Ela vale x mais 2 quando o x ele for menor do que 2. Ela vale 4 quando o x for igual a 2. E a minha função vale x ao quadrado quando o x ele for maior do que 2. Então, é uma função formada por uma reta inclinada crescente, uma reta paralela ao eixo x e uma parábola com concavidade voltada para cima. Bom, para verificar se ela é contínua ou não, primeiro eu vou calcular o f de 2. O f de 2 é quando x for 2. Quando for x igual a 2, minha função é 4. Agora, eu vou calcular o limite da minha função com x tendendo a 2 pela direita. Pela direita é quando o x for maior do que 2. Quando ele é maior do que 2, a minha função é x ao quadrado. Então, eu vou montar limite da função x ao quadrado com x tendendo a 2 pela direita, 2 ao quadrado, 4. E agora, eu vou verificar o limite da minha função f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. Esquerda é menor que 2, eu vou usar x mais 2. Então, note que cada ponto eu vou usar uma função diferente. Então, o limite da função x mais 2 com x tendendo a 2 pela esquerda, eu vou substituir o 2 no lugar do x, 2 mais 2, 4. O que eu posso concluir? Existe o f de 2 e esse f de 2 vale 4. Existe o limite da função, pois o limite da função tendendo a 2 pela direita e tendendo a 2 pela esquerda, eles são iguais a 4. Portanto, se o f de 2 é igual ao limite da função, o f de 2 deu 4 e o limite da função é 4. Se eles são iguais, logo a minha função ela é contínua. Então, é assim que verificamos se a função é ou não contínua.